Uma questão preliminar que os consoladores antigos atribuíam uma certa importância era aquela de saberem qual o momento mais oportuno para se dirigirem ao aflito. Em linhas gerais, todas as consolações se parecem. Todas deram prioridade a um exagerado intelectualismo, em prejuízo do sentimento. Estavam submetidas quase que ao mesmo plano: introdução, no qual o autor anunciava o mal que tencionava tratar e os remédios que desejava aplicá-los. A consolação propriamente dita, dividida em duas partes, a primeira tratava da pessoa aflita, a segunda voltava-se para as causas da aflição, seguida, enfim, da conclusão. Embora existissem divergências, aos poucos foi surgindo entre os autores de consolações uma espécie de convenção que estipulava algumas medidas a serem seguidas. Uma questão preliminar que os consoladores antigos atribuíam uma certa importância era aquela de saberem qual o momento mais oportuno para se dirigirem ao aflito. Entendiam alguns ser preciso aguardar uma ocasião favorável. Era costume deixar passar a primeira tempestade da dor. Assim, Sêneca esperou 3 anos sem nada fazer sobre a obstinada dor de Márcia. Dentre os filósofos gregos, aquele que mais contribuiu para fazer da consolação um gênero de relevo foi o acadêmico Crântor, 330 a 270 a.C. Em um livro intitulado Sobre o Luto e dirigido a Hipóclo, que perdera o filho, ofereceu a dor paternal, tudo que a filosofia, depois de séculos, acumulara a respeito da vida e da morte. O referido tratado mereceu, na antiguidade, extraordinária reputação, mantida até quase o fim do Império. No desenvolvimento desse gênero literário, aos filósofos sucederam os retores e sofistas que emprestaram um ritmo bem diferente à arte consolatória. Graças aos seus ornamentos, às suas abstrações vazias e à sutileza de argumentações, deixando de lado o calor e a força da argumentação filosófica, a consolação adquire nova roupagem. Entre aqueles podem ser mencionados o sofista Górgias de Leontinos, Dion Crisótomo, autor de 3 cartas consolatórias, e letras clássicas, Hélio Arístedes, que deixou uma carta aos rodienses consolando-os pelo incêndio de sua cidade. Entre os filósofos e retores romanos, o primeiro que se ocupou desse gênero foi Cícero. Isso por ocasião da morte da sua filha Túlia, quando escreveu uma consolação a fim de abrandar a própria dor. Tal consolação, infelizmente, não chegou até nós, restando dela apenas alguns fragmentos conservados nas Tusculanas. E aí, pessoal, começamos bem aí, falando sobre as dores da consolação. Então a gente vai discutir aqui com vocês nessa série, nesse bate-papo, exatamente como até hoje, né, a gente tem essa arte, o ser humano desenvolveu essa arte de consolar, né? E aí foram usados vários argumentos, vocês já viram a introdução, como é que foi ao longo da história, né? E agora a gente vai se dedicar a exatamente algumas consolações, algumas cartas, alguns textos deixados pelo Sêneca. Isso para a nossa próxima aventura, para a nossa próxima conversa. Conto com vocês, se inscreva no canal Pensar com Liberdade, deixe aqui seu comentário, o joinha. Conto com você também, pessoal, para falar com seus amigos, conhecidos, divulgue aí o Pensar com Liberdade. Tenho certeza que vai fazer bem para muita gente, pelo menos a gente vai poder refletir, pensar um pouco melhor, ver o que é que essa vida tem aí também de interessante na reflexão, no bom pensamento. Claro que sem nenhuma pretensão de solucionar o problema de ninguém, porque é você, com você mesmo, descobrindo os seus caminhos que você vai conseguir ter uma vida melhor. Pensar melhor para viver melhor. Conto com vocês, valeu, obrigado.